Capítulo 2: O matrimônio, o caminho para a santidade. Esse apostolado de santidade é, um certo sentido, o único verdadeiro. Oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Apresentação dos elementos de reflexão. Empreender uma caminhada exige, antes de mais nada, conhecer o destino. Ora, o objetivo último de Deus para o mundo é a plenitude da glória do céu. Outra palavra para a santidade, para a qual todos somos chamados. Casal santo, alegria da Igreja, testemunho para o mundo. Este tema foi tratado amplamente no livro Casal Santo, a alegria da Igreja, testemunho para o mundo, e a ele nos referimos com prazer. Padre Cafarel desenvolveu longamente essa ideia de que, quanto mais nos santificarmos como pessoa, como casal e como equipe de base, nossa vocação final, mais frutuosa nos tornaremos para a Igreja e para o mundo. Como ele explica em nossas equipes, Cristo está trabalhando. É verdade, para nos santificar. E, antes de tudo, para nos santificar, porque, se não formos santificados, ele não poderá agir através de nós. Ser santificado significa ter dado lugar a Cristo. Portanto, permitir que ele haja. Não ser santificado significa ser impermeável a Cristo, ser o instrumento que ele não pode usar. E para continuar, um santo não é, sobretudo, como muitos imaginam, um campeão que realiza proezas de virtudes, proezas espirituais. Ele é essencialmente um homem seduzido por Deus. Ele oferece toda a sua vida a Deus. Essa consagração a Deus não é, portanto, peculiar aos religiosos ou sacerdotes. É através do sacramento do matrimônio consagrado por Deus. Se o casal consente com essa vocação e primeira missão, é então uma verdadeira metamorfose do amor dos cônjuges. Se realiza e que se estende de pessoa a pessoa ao longo da vida, a vida da família. Essa fonte de santificação torna os cônjuges verdadeiros administradores do mistério de Deus. O casal cristão é transformado em outro casal, transformado em profundidade em seu ser conjugal, retirado do mundo pecaminoso, transformado no bem de Deus, introduzido no reino, no lar cristão. É de uma essência completamente diferente do lar não cristão. Em uma palavra, é uma célula da Igreja, e esta transmutação inaugura o elemento do sacramento. Acontece pouco a pouco ao longo de toda a existência do casal. Elo entre a santidade e missão. O amor santificado torna-se santificador. A santidade está no início e no fim da vida de cada casal. Santidade de Deus como fonte inextinguível de graça, incessantemente acessível ao casal. Por um lado, santidade do casal como união efetiva com Deus e testemunho de seu amor ao mundo. Por outro, o amor santificado dos cônjuges torna-se santificador. O esforço de oração e ascese exigido nas equipes não é uma espécie de receita para o sucesso conjugal,
mas a profunda vocação e missão do lar cristão, instituído por Deus. Esses meios são dedicados menos ao serviço da santidade individual de cada membro da família do que ao da comunhão de amor e de vida que os une. O padre Cafarel não hesita em falar de divinização. Toda a vida do lar se torna um portador de graças, se ele operar no nível da ambição divina. Pouco importa em que estágio do caminho se encontra o progresso espiritual do casal. Aqui é o fim, aqui é o caminho. O ideal da santidade é o ideal e a primeira missão do casal. Movimento de iniciação e perfeito para o mundo. O fundador na natureza profunda das equipes, tanto um movimento de iniciação quanto um movimento de perfeição. A graça está totalmente presente desde o ponto de partida do sacramento, do matrimônio e a missão de perfeição para o qual as equipes são chamadas. É se entregarem com ela num abandono cada vez maior. Essa missão é tanto mais urgente quanto os desafios da evangelização de hoje exigem, talvez, de uma forma nunca antes vista na história do mundo, uma santidade dos leigos. Acrescentemos que a exigência da santidade não é apenas um pré-requisito para a força da missão. Ela tem um propósito próprio, que vai além da ação. Finalmente, este mundo dará lugar a uma nova terra e céus, o céu. A oração mística não precisa ser justificada pela sua eficácia, muito menos pela sua eficácia no plano da ação. É de outra ordem, misteriosa, superior. No entanto, os maiores homens de ação do reino de Deus têm sido grandes místicos. Nada é, portanto, mais falso e em vão do que pôr os místicos e homens de ação uns contra os outros, reservando aos primeiros as altas formas de oração e aos segundos os empreendimentos apostólicos. Referência somente em edição francesa. Texto para reflexão e depoimentos. O amor cristão é autenticamente humano, ao mesmo tempo é sobrenatural. A caridade, esse amor que desce do coração de Deus, trabalha-o a partir de dentro como uma poderosa seiva e faz com. Eu conheço homens e mulheres que um dia decidiram reagir. Eles pensaram em sua existência em termos de sua vida cristã, e não o contrário. Alguns deles tiveram que fazer profundas mudanças na organização de sua vida. Não estou dizendo, aliás, que eles conseguiram fazer isso da noite para o dia, que seu programa nunca foi modificado por motivos de força maior. Mas o que posso lhes dizer é que para esses empresários, esses médicos, esses trabalhadores, essas mães de famílias numerosas que não são menos ocupadas do que vocês, a vida se transformou desde que a Eucaristia, a Palavra de Deus e a oração encontraram um lugar em sua vida diária. Para eles, eu não temo nem o fracasso de sua fé, nem o de seu lar. Eles são vivos. O que eu acho que falta à comunidade cristã e aos seus membros é a vitalidade. Nenhuma violência, nenhuma paixão os habitem mais. Dessa perturbadora anemia, creio, de minha parte, que a razão está no desinteresse dos cristãos de hoje pela oração.
especialmente por essa forma de oração de homem para homem, com o seu Deus, que se chama prece. Sem ela, a palavra de Deus, os sacramentos são, de certa forma, fontes seladas, energias não utilizadas, porque os cristãos não se atraem através da oração à força divina. Eles amolecem na ação, porque não contemplam as grandezas de Deus. Permanecem pusilâmines, porque não se elevam aos pensamentos do Senhor. Têm apenas uma visão míope dos problemas do mundo, porque não se conectam com a energia criativa. São ineficientes. Em uma palavra, quando os cristãos não praticam a oração, eles permanecem como que imobilizados numa fase infantil. Em todos os homens de oração, cuja evolução por formação de personalidade, uma maior serenidade, uma visão dos problemas ao mesmo tempo mais ampla e realista, uma eficiência multiplicada, em suma, um aumento de vitalidade humana e sobrenatural. Mas eles não se tornam perfeitos da noite para o dia, nem são milagrosamente libertados de seus defeitos e limitações, mas finalmente eles são maiores. No mundo contemporâneo, devemos nos esforçar para explodir a santidade de Cristo, que ao longo dos séculos explodiu nos mártires, nos grandes doutores, nas virgens, nos eremitas, nos missionários que deixaram tudo, nos apóstolos de todo tipo de roupa e pelo. A santidade de Cristo no século XX deveria explodir nos. A prova disso é que quando você quer se colocar sob o manto de santos casados, você tem dificuldade em encontrar outra coisa que não sejam santos lendários. Cabe a vocês se tornarem esses santos. Papa Francisco, Amoris Laetitia. 72. O sacramento do matrimônio não é uma convenção social, um rito vazio ou mero sinal externo de um compromisso. O sacramento é um dom para a santificação e salvação dos esposos, porque a sua pertença recíproca é a representação real, através do sinal sacramental, da mesma relação de Cristo com a Igreja. Para a Igreja, portanto, os cônjuges são a Igreja. Para a Igreja, portanto, os cônjuges são um lembrete permanente do que aconteceu na cruz. Eles são testemunhas de salvação um para os outros e para seus filhos, cujo sacramento os torna participantes. Papa Francisco, Gaudete et Exsultate. 19. Para um cristão, não é possível imaginar a própria missão na terra sem a conceder como um caminho de santidade, porque a vontade de Deus é que sejais santos. Cada santo é uma missão, é o projeto do Pai que visa refletir e encarnar em um momento determinado da história um aspecto do Evangelho. Cada cristão, quanto mais se santifica, tanto mais fecundo se torna. Assim o ensinaram os bispos da África Ocidental. Somos chamados, no espírito da nova evangelização, a ser evangelizados e a evangelizar através da promoção de todos os batizados, para que assumam as suas tarefas como sal da terra e luz do mundo, onde quer que nos encontremos. Não tenhais medo de apontar para o mais alto, de te deixares amar e libertar por Deus. Não tenhais medo de te deixares guiar pelo Espírito Santo. A santidade não te torna menos humano,
pois é o encontro da tua fragilidade com a força da graça. No fundo, como dizia Leon Bloy, na vida existem apenas uma tristeza, a de não ser santo. Testemunho de 2 equipes de Nossa Senhora. Cerca de 10 anos após nosso casamento, minha esposa, Françoise, me fez uma grande declaração. Sabe, se eu tiver que morrer primeiro, eu sei que você vai se tornar padre e ficar muito feliz com isso. O coração apóstolo de minha esposa também vai querer ser profeta. Françoise partira para o Senhor 10 anos depois, abatida por um câncer impiedoso. E este ano de 2020 celebrarei um belo jubileu, meus 25 anos de sacerdócio, com meu arcebispo. Quero que a minha alegria esteja em ti e que seja perfeita. Sim, que alegria consagrar em minhas humildes mãos o corpo de Cristo, que minha Santa Françoise adora no céu. Testemunho de um equipista. Fui batizado ao nascer e não recebi uma educação religiosa, ao contrário da minha esposa. Nós nos casamos diante do Senhor. Para Suzane era um sacramento, para mim uma maneira de testemunhar-lhe o meu amor. Mais tarde, Suzane me propôs participar de uma sessão de famílias no Pareil Lemonial. Interromper nossas férias para nos misturar com um monte de católicos zelosos. Muito pouco para mim, Suzane sabia como falar comigo. Você não é obrigado a nada. Venha e veja. Eu me inscrevi em um tema sobre os pais de família. Um senhor de uma certa idade começou a nos fazer rir antes de se fixar em alguns propósitos tão novos para mim, que eu derreti em lágrimas alguns minutos depois. Ele estava simplesmente falando de amor, do amor dos pais pelos seus filhos, das dificuldades dos pais em expressar esse amor, de sua necessidade também. Ele expressava com palavras simples o poder do amor de Deus. Eu fiquei perturbado. Esse senhor era o padre Sonnet. Ele ecoou as dificuldades de relacionamentos que eu estava tendo com o meu filho mais velho. Minha esposa, sempre ela, me falou das equipes de Nossa Senhora. Por que não? Mas mesmo assim, eu me sentia tímido. Escute, vamos lá uma vez e vamos ver. Vamos lá uma vez e vamos ver. Isso só me tranquilizou mais ou menos. Descobri uma equipe jovem e dinâmica com um padre que entendia a minha caminhada. Fiquei tranquilo e não estava sendo julgado. Pouco tempo depois, nosso segundo filho me questionou durante a preparação de minha primeira comunhão. E por que, pai, você não faria isso também? Claro que todos os membros da equipe me apoiaram imediatamente. Um ano de reuniões dominicais, mensais, ricas em partilha, ensinamentos, missas particularmente fraternas. Fiquei impressionado com a fé vibrante de alguns catecúmenos carimbados pela vida. Lembro-me dos anos em que eu me apresentava de braços cruzados para a bênção dominical. Olhares surpreendentes de paroquianos e às vezes também de padres, considerando a minha idade, 45 anos. Tive tempo para me aproximar lentamente, suavemente, do mistério da comunhão e de desejá-la profundamente, e dizer que sou feliz em comungar. Hoje, a Eucaristia me permite estar ligado, todos os domingos, a esse amor de Deus. O mesmo amor cuja a descoberta me tinha perturbado. E isto me reforça para seguir em frente com Suzane.
Sugestão para o dever de sentar-se. Santidade do casal como união efetiva a Deus e testemunho de seu amor ao mundo. De outro lado, louvemos ao Senhor, que nos propõe o seu amor, e perguntemos, o testemunhamos. As propostas para o dever de sentar-se não devem substituir as propostas sobre as intimidades da vida do casal, que devemos nos fazer regularmente. A reunião de equipe, a coparticipação. Compartilhar as experiências vividas durante o mês, aquelas que foram significativas na vida de cada um em particular ou do casal. Trocar informações sobre o que tem sido para nós sinal da presença de Deus ao longo do mês. Vamos ao texto bíblico, Mateus 1, 18 a 21. Eis como foi a origem de Jesus Cristo. Sua mãe Maria, desposada com José, antes de conviverem, achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo prometido, sendo justo e não querendo expô-la, cogitou em despedi-la secretamente. Enquanto assim ponderava, apareceu-lhe um sonho, um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois que nela foi gerado, vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Partilha de um PCR. Dessa vez vamos falar sobre a oração. Vamos trocar ideias sobre a oração, que é um meio de progredir na santidade. D. Perguntas para uma troca de ideias sobre o tema. Primeira pergunta: como entendemos concretamente a frase do Padre Caffarel? Um santo não é, antes de tudo, um campeão que realiza proezas de virtudes, façanhas espirituais. Ele é essencialmente um homem seduzido por Deus. Ele oferece toda a sua vida a Deus. Segunda pergunta: em que o nosso casamento nos permite ser verdadeiramente célula da Igreja? Terceira pergunta: o que tenho descoberto de belo neste texto? O que questiona as minhas certezas e encoraja a minha esperança? Quarta pergunta: fui particularmente tocado por um ponto que decidi aprofundar? Posso apresentar para a equipe? Quinto: há algo nesse texto que me sugere uma regra de vida? Uma nota importante: o casal animador, juntamente com o casal responsável de equipe e o conselheiro espiritual, escolhe as perguntas que mais se adaptam à equipe. Ele também pode reescrevê-las ou colocar outras. Oração litúrgica, Papa Francisco, Sagrada Família. Jesus, Maria e José, em vós nós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Nós nos dirigimos a vós com confiança, Sagrada Família de Nazaré. Faça também de nossas famílias lugares de comunhão e cenáculo de oração, escolas autênticas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais nas famílias experimentemos a violência, o fechamento e a divisão. Que qualquer um que tenha sido ferido ou escandalizado rapidamente conhecerá o consolo e a cura. Orações finais. Façamos a oração pela canonização do Padre Caffarel e finalmente terminaremos com o Magnificat, como de costume, o que a gente sempre faz ao finalizar as nossas reuniões. Um abraço a todos, que vocês tirem proveito desta leitura e do texto que acompanha a leitura, para que possam fazer os seus trabalhos e deem a sua colaboração para o crescimento da equipe. Louvado seja o Senhor, para sempre. Amém.